Bom dia a todos aí, pessoal. Pessoal, recentemente eu recebi um lote de receptores da marca GBR Componentes. Confesso a vocês que eu nunca tinha ouvido falar dessa marca de receptor. Já fiz algumas instalações deste receptor e já venho fazendo alguns testes e gostaria de compartilhar com vocês. Vou mostrar para vocês aí algumas qualidades que tem esse receptor e também falar sobre um defeito gravíssimo que eu achei nele e vou compartilhar com vocês aí. Eu estar falando sobre esse defeito e uma solução para poder amenizar um pouco este defeito, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos a caixinha do receptor onde vem o manual e o equipamento. Particularmente, pessoal, eu achei muito parecido esse receptor, o design dele, com um receptor da Centro, o MediaBox B7. O tamanho é muito parecido. Aqui, perceba aqui, ó, que tem a ventilação, tanto aqui em cima como aqui embaixo. A conexão do cabo USB, aqui as conexões do cabo de antena, de força, cabo HDMI. E dentro da caixa aqui temos os componentes, controle remoto, a fonte e os demais, o AV, cabo HDMI. Agora nós vamos mostrar ele, ligando aqui, como é o funcionamento dele e o menu. Aqui, pessoal, ao você ligar ele, ele inicia nessa tela aqui, já começa esse menu aqui. Aí você pega o controle remoto aqui e vai só dando OK. Aí dá OK novamente, e assim fazer a busca de canais aqui, como vocês estão vendo. Da rápida, questão de segundos. Ó. Aí tá com a tarja vermelha, né? Temos que fazer a ativação, mas antes disso, eu vou mostrar um pouco do menu desse receptor aqui. Temos a guia, grade de canais, gerenciamento de canais. Vamos aqui para a parte mais interessante. Temos aqui multimídia. Você pode estar espetando um pendrive, compartilhando fotos, vídeos e até mesmo fazendo a atualização deste aparelho aqui. Vamos sair, vamos em menu novamente. Vamos aqui na parte de instalações, busca automática e edição de satélites. Aqui você pode estar adicionando satélite. Basta você clicar na tecla verde aqui do controle remoto, né? Tem a opção aqui adicionar, como vocês estão vendo aqui. E assim você pode estar adicionando satélite manualmente. Você pode estar utilizando outros satélites aqui, ok? Voltando aqui, vamos no menu novamente. Instalação, edição de satélite, configuração da antena, né? Temos aqui a configuração aqui, a antena já está conectada e tudo. Vamos aqui novamente em instalação. Aqui tem informações, aqui são as TPs, vai rolando aqui para baixo aqui, vai passando a qualidade de sinal, intensidade, tudo, é só mais para verificar como é que estão as TPs. Aqui na parte de ajustes temos as informações, né, que vem no aparelho. Se nós clicarmos em EAF aqui, vai aparecer aqui o satélite, né, que é o STAR-1D2. Estamos aqui na versão 13. Então, da edição de satélites, a versão 13, a gente consegue adicionar satélites. Não sei se na versão mais atual, que é a 17, eu consigo fazer esta função, mas pelo menos nessa versão eu consigo adicionar satélites, ok? E aqui vem as informações do CAID, do SCUA, a versão, o satélite. Saindo daqui, continuando aqui em ajustes, né? Temos outras opções aqui, configuração de idioma, configuração de saída, interface. E aqui é mais uma parte mais específica, entendeu, pessoal? É só para vocês terem uma noção aqui como funciona o aparelho. Temos aqui, caso você queira fazer uma atualização via OTA, né, se estiver disponível, é só apertar na tecla vermelha aqui
e ver se tem alguma atualização disponível. Caso tenha, ele vai atualizar automaticamente. Pronto, pessoal, não tem atualização disponível. Vamos sair aqui dessa tela. E agora nós vamos fazer a ativação deste receptor para mostrar como vai ficar. Aqui, pessoal, com as informações do CAI e do SCUA, nós vamos ativar o aparelho agora, apertando aqui no SAT HD Jornal. O receptor já está ativado. Vamos esperar alguns minutos para poder estar esperando, né, o sinal da Globo, do SBT e os demais canais. Tem que esperar sair essa tarja vermelha aqui, ó. Ó, vem essa mensagem, preparando para ativar o STB. Pessoal, uma coisa, um defeito que eu queria falar, que eu acho muito gravíssimo, é a questão da ativação deste receptor, que acaba sendo muito demorada, aonde, ao ativar o receptor, tem vezes que a gente fica mais de 20 minutos, 30 minutos esperando ativar o receptor. Que, no meu ponto de vista, eu como instalador, acaba perdendo muito tempo na casa do cliente, do beneficiário, no que a gente vai instalar as antenas. Imagine você ficar meia hora ali esperando ativar o receptor, você acaba perdendo muito tempo. E para poder amenizar um pouco essa questão da ativação, eu pego e ativo um dia antes para poder eu ganhar tempo no dia seguinte, porque se eu não fizer isso, acabou seu dia, entendeu? Porque se você perde 20 minutos numa casa, 30 minutos em outra, quando for no final do dia, você não consegue produzir nada em relação à montagem de antena e tá entregando, né, as OS em dias, né, conforme o que eles pedem. Você vê que, ó, o tempo que eu reativei ainda tá, ó, com essa tarja vermelha. Gostaria de mostrar outra coisa também para vocês, a parte aqui de guia, quando você aperta em guia aqui em OK, aí você vai nessa parte de gerenciamento de canais, aperta a senha 4x0 aqui, e vai ter a opção dos canais, onde você pode estar movendo o canal, bloqueando ou tá excluindo. Um exemplo, caso eu queira que o Globo vá aqui para a da cultura, né? A gente pode apertar aqui na tecla amarela do controle remoto. Se a gente apertar na tecla amarela, a gente pode estar movendo esse canal para cima e pronto, ó, a Globo tá aqui, ó, primeira linha aqui da lista de canais. A cultura ficou mais para baixo aqui. Mas eu recomendo para vocês que vocês deixem do jeito que vem de fábrica, porque às vezes vem alguma atualização e aí acaba a Globo voltando para o que era a parte mais de baixo. Se você gostou do vídeo aí, comenta, pessoal, o que vocês acharam aí. Só um demonstrativo mesmo com o funcionamento do receptor e tá falando um pouco desse defeito. Eu espero que a marca corrija mais para frente aí essa questão da ativação aí para poder facilitar tanto a nossa vida como a vida do consumidor. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!